príncipe das trevas. Quem lê o texto pensa que os príncipes vêm primeiro, mas não. Não vem. Os príncipes são o terceiro da hierarquia. Lê lá, pastor, Efésios 6:12. Por gentileza. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha o texto que Paulo deixa. No grego, cosmocrator, que significa governadores mundiais, os senhores do mundo, vem de cosmos. Isto é mundo, é krator, isso é governados. Esses são responsáveis pela luta contra a verdadeira luz. Elevam o povo às trevas, chegando-lhe os olhos e enviando-lhe trevas às almas dos homens. Quando oramos por pessoas que estão dominadas pela cegueira de Satanás e por pessoas que estão em religiões pagãs, estamos guerreando contra esse tipo de inimigo. Esses governadores mundiais governam sobre nações através do seu poder de cegar a mente dos homens. Exerce também autoridade sobre diferentes sistemas dos governos do mundo. Então, quando Daniel lá estava lá orando, esse anjo desce, o que ele fala depois, né? Para relembrar os irmãos. O anjo, depois que ele dá a resposta, dá a revelação para Daniel, ele fala assim: Daniel, eu vou voltar e vou chamar Miguel. E vou batalhar contra o príncipe da Grécia. Demônios que trabalham em prol daquela nação. Demônios. Se a gente for pegar lá na Assembleia de Deus, o pastor sabe, a janela 10:40. Cortina de ferro. Sim. Não entra o evangelho. Por quê? Nações, esses príncipes, qual é a função dos príncipes? Esses príncipes das trevas? É eliminar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus chega àquela nação, e aquela nação seja iluminada pela verdade e começa a prosperar a palavra. Então eles blindam a nação. Blindam a nação inteira e o evangelho não entra. Fica tentando, mas uma hora vai entrar. É promessa, vai ter que entrar. Ele é missionário. Quantos locais você já chegou, não tinha nem evangelho lá, né? Às vezes nem Bíblia. Se for pegar a história da Assembleia de Deus, Daniel Berg, quando ele veio para o Brasil, quem mandava na cidade eram os parrocos, católicos. Não tinha muito protestante. Quando ele vai lá para Belém, que não era Belém, era Grã-Pará. O Grã-Pará lá, depois se tornou Belém do Pará, mas era Grã-Pará. Depois daquela guerra que teve, e lá ele não tinha, ele teve que importar a Bíblia dos Estados Unidos para cá para o Brasil. Só quem podia ter a Bíblia era o parroco. Se for pegar a história de Martinho Lutero, também. Só quem tinha a Bíblia era os homens da Igreja Católica. Fora da igreja não se tinha a Bíblia. Era a famosa Vulgata, né? Lá em latim. O padre orava em latim, o padre ensinava em latim. Quem entendia em latim, irmãos? Essa estratégia é usada para enfraquecer a igreja. Como que enfraquece a igreja? Se eu não consigo levar a palavra lá, a mentalidade do inimigo é que a igreja vai ficar fraca, mas não é bem por aí. Tem muita gente que prega assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que o inferno está vindo e a igreja está segurando. É o contrário. O inferno está lá, querendo agir, e a igreja está expandindo, a igreja está oprimindo, está abafando o inimigo. Isso que esse texto fala, não é a igreja ficar parada, inerte, sem expandir o evangelho, o inferno vindo massacrando a igreja. Não, é o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Eu vou lá batalhar. Tem um portão lá, eu vou derrubar aquele portão, eu vou passar batido. Igual as guerras antigas. É nesse contexto que o escritor escreveu. Então a gente, como homens de Deus, nós temos que entrar nessa batalha também. Não pode ficar em cima do muro, não. Pastor, lê 2 Coríntios 4:4, por favor. Nos quais o Deus deste mundo, Deus com letra minúscula, repito, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, Deus com letra maiúscula. Expansão do Evangelho, que ele começa Deus com letra minúscula, por isso nós temos que pegar detalhes. Deus com letra minúscula, Deus terreno, entidades, deuses. E depois ele passa para Deus com letra maiúscula. Então esses deuses, a função dele é tirar essa expansão do reino de Deus. Por isso que essas nações se blindam, se fecham. E é difícil, irmãos, entrar lá dentro. Cega o entendimento. Cega o entendimento. É difícil, pastor, é difícil. Você pega relato de missionário que vem nas nossas igrejas, o culto de missão. Você pega, tem uns missionários aí que trazem cada coisa que você nem imagina, você estando lá para você viver. Passa aí, Rogério. Hostes espirituais. As hostes espirituais, ela já vem mais abaixo. Pode ver que ela é a quarta, né? Ela já é a quarta no escalão. No grego, pneumatikos
que vem da raiz da palavra pneuma, que significa espírito, eponeria, que significa iniquidade, depravação, malignidade, maligno, atividade de natureza má. São como tropas de um exército que estão prontas para atacar a qualquer hora, em qualquer lugar. Onde necessitam de reforços, lá elas vão estar. Estas forças oprimem a humanidade tentando levá-la ao desespero e ao caos total. O medo, a angústia, o suicídio são resultado desta força espiritual maligna. Então esses camaradinhas aqui, que é a hostes espirituais, é o que toma posse dentro da pessoa, se a pessoa dá legalidade. Não é Satanás, não. Satanás, ele entra numa pessoa, ele arrebenta a pessoa. É poderoso. Está impedido de trabalhar nesse tempo. Isso. Nesse tempo, nesse período. Ele tem os seus lacraios, né, pastor? Nesse período ele não atua diretamente. Vai atuar. Ele vai atuar com legalidade no milênio. Né? Sim. Vai ter uma legalidade grande no milênio. Então ele só dá só as diretrizes, foi o que eu falei no começo. Ele não possui. Então esse paradigma tem que quebrar hoje. Satanás não possui ninguém aqui na Terra. Ele não desce. General nenhum está na frente da batalha. Mentiroso e enganador. Isso aí. Pai da mentira, né? Sim. Pai da mentira. A única paternidade que Satanás tem na Bíblia que ele inventou é mentira. O resto foi tudo Deus que criou. Agora a mentira é dele. Não, segura aí. Então esses espíritos malignos, são as hostes, elas atuam dentro do homem. Se o homem der legalidade, ele fica possesso dessas hostes aí. Ó. Você quer ver um exemplo? Jesus, quando ele foi expulsar aquele demônio gadareno, Jesus expulsa o demônio. E o demônio, logo em seguida, pergunta para Jesus. Quem está lendo o texto deve entender assim. Ué, mas Jesus, um pouquinho antes, expulsa. Jesus está sem poder, o inimigo depois ele vem e fala com Jesus de novo. Aí Jesus, inteligente, fala seu nome. Potestade. Sou potestade. Sou cheio, legião. Cheio, sou cheio. Desculpa, potestade não, ele fala legião, né, pastor? Legião. Desculpa, corrigindo. Legião. E aí Jesus entende que era legião. O que Jesus faz? Expulsa. E eles precisam de um passaporte. Qual é o passaporte? Corpo humano. Para onde eles pedem para Jesus ir? Animais. Os animais. Aí os animais se afogam e eles estão livres. Tiraram a vida dos animais. Por isso que eles se precipitam ali no penhasco que o texto fala. Por que esse ensino de Jesus é muito importante? Às vezes você está numa batalha espiritual expulsando um demônio, você expulsa um, como a pessoa ela é possessa de legiões dentro dela, aquele que você expulsou saiu. Vem o outro e tenta se passar por aquele que você expulsou. Para quê? Para te afrontar. Para querer dizer para quem está vendo, esse camarada não tem unção, esse camarada é fraco. E aí você fica, tem gente que fica meia hora, 30 minutos expulsando demônio. E sai um, vem outro, sai um, vem outro. Legiões. Por isso que Jesus, para não fazer isso, Jesus foi logo na fonte. Quem é você? Legiões. Sai agora. Mas no começo, ele quis brincar com Jesus. Jesus expulsou, ele quis mostrar para quem estava assistindo que Jesus não tinha poder. O outro veio e quis passar pelo outro. Aí Jesus fala, quem é você? Legiões, então sai. E uma legião romana era grande, irmãos. A legião romana era grande. Grande, é mais de 6 mil homens, né, pastor? 12 mil soldados. 12 mil soldados, né? Grande, irmãos. Grande. Por isso que é bom o pastor estar auxiliando. Né? Grande, irmãos. Imagine, 12 mil demônios dentro de uma pessoa. E o camarada fazia o que, o gadareno? Ele falou no plural, né? Legiões. Legiões, né? Então dá a entender que é mais de uma. Imagina. Mais de uma legião. Né? Se uma legião é 12, 24, aí vai. Imagina, o camarada lá ele se quebrava a corrente, quando prendia a força que esse camarada tinha, e o inimigo não é forte, hein? Não é forte. A gente fica brincando, não é forte, não sei o que. Brinca. Brinca. E Jesus ele fala o que para os discípulos? Esta casca de demônio só sai com o quê? Jejum e oração. Jejum e oração. Então se você não tiver uma vida de jejum, uma vida de oração, meu irmão, o demônio se manifesta só se for a misericórdia de Deus na sua vida para expulsar. Senão você não expulsa não. Você vai ficar ali, vai ter que chamar alguém ungido para expulsar. Tá? Então não é brincadeira não. O inimigo não brinca de ser demônio. Nós brincamos de ser crente dentro da igreja. Passei, Rogério. Níveis de batalha. Ciladas é sinônimo de emboscadas, deslealdade, traições, engano, armadilha, ardil. Ele está sempre preparando armadilhas, ciladas, para o crente cair. Satanás observa o crente e investe contra ele, às vezes de maneira sutil, com pequenas coisas, por exemplo, levar-o ao pensamento que não faz mal. Ganhar dinheiro de forma desonesta, se for para comprar coisas necessárias para a minha casa, segundo ele, os fins justificam os meios. O povo não fala isso aí fora? Irmão, os fins justificam os meios.
Para minha casa, Deus está abençoando o meu lar. E o dinheiro é lícito. O dinheiro é ilícito. Nova era. Nova era, pastor. Dinheiro lícito. Dinheiro cheio de sangue. Dinheiro manchado. Estão invocando o Deus Mamon, o Deus do dinheiro no grego. Aquele Deus dinheiro todo sujo. O pastor Leônidas, que vai ser depois do pastor Enéas, eu acho que ele vai falar sobre isso aí. Sobre as maldições que o dinheiro acompanha. E se você trazer esse dinheiro de sangue para sua casa, dinheiro de corrupção, dinheiro ilícito, a sua vida também vai ser de acordo com o que você está trazendo para o seu lar, para a sua vida. Por isso, irmãos, que quem rouba, ele já está fazendo errado, mas quem é complacente com um erro e compra aquilo que a pessoa roubou, é pior do que quem roubou. Porque você está incentivando ele a sempre ir lá e roubar outras pessoas. Você está incentivando ele a roubar outras pessoas. Então, o dinheiro ilícito, essas coisas, o inimigo entra com isso aí. O inimigo entra na nossa vida, irmãos, pelo casamento. Ele tem várias portas se você dá legalidade. Por isso que é bom a gente blindar o nosso casamento. Como que blinda o casamento? Oração, vai orar, chama sua esposa de joelho, ora os dois juntos. Vai fazer um jejum? Chama sua esposa, vamos fazer um jejum. Tenha a sua esposa como uma adjuntora, uma companheira. Ela vai estar intercedendo pelo seu ministério. Eu estou aqui, mas minha esposa está lá em casa. Porque não foi para a escola bíblica, que não deu tempo de eu levar ela. Mas ela está lá orando por mim. Intercedendo. Irmãos, quem quer batalhar no mundo espiritual, não consegue batalhar sozinho. Você já viu um guerreiro sozinho? Um guerreiro de frente de batalha, irmãos, tem que ter uma equipe. Tem que estar embaixo da autoridade do pastor, que é o anjo da igreja, não pode ser rebelde. Tem que ter uma equipe que vai interceder. Se o senhor quer que a sua igreja seja voltada para a batalha espiritual, pode montar uma equipe de intercessão, se já não tem, para interceder. Eu ir lá com o peitão sozinho, irmãos, eu posso até vencer uma, outra, mas pegar um inimigo meio complicado, tem que ter uma retaguarda, orando, jejuando, consagrando. Senão você não vence, o negócio é brincadeira não, irmãos. É pesado. Quem mexe com batalha espiritual, irmãos, é muito pesado esse assunto. Ninguém faz nada sozinho. Cada um precisa dos outros. Por isso que Paulo ele fala com bom, com suave. Paulo não. Salmos, né, pastor? Com bom, com suave que... Salmo 133. 133. Vivam em comunhão. Essa com bom, comunhão com suave que é que os irmãos vivem em união. Em união, né? Um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um ajuda o outro. Não é uma igreja dividida, irmãos. Vem demônio, arrebenta com a igreja, senta, assiste o culto. Igreja dividida. O corpo dividido, o corpo doente. Corpo doente não consegue desenvolver. Pega um soldado doente, coloca ele na frente da batalha. A primeira espadada ele morre. Está doente. E é o que está acontecendo hoje com muitas igrejas. Doente, dividida, rachada, grupos, panelas.